Boa noite a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas, todos. Deixa eu fazer mais um ajuste aqui, que a gente tá. Dá umas mudadas aqui, gente, que vocês não estão entendendo. Ah, agora sim! Olá, todos. Sejam todos devidamente bem-vindos. Gente, a Adriana já está na sala, minha primeira convidada, então eu vou chamá-la a entrar aqui comigo. E aí, com a Adriana aqui na sala, eu começo a fazer a minha introdução e a gente, começa. Olha, Sandra, conseguiu estar aqui. Bem-vinda. Gi, bem-vinda também. Rê, Camila, minha mãe. Todo mundo. Estamos nos conectando. Tan, 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 tan. Vivi. A Gisele, que vai estar com a gente amanhã, às 19 horas, falando sobre bem-estar em casa. A Viviane, que vai falar com a gente daqui a alguns dias sobre gratidão. Muito bom, muito bom. Os Massarelli tudo estão aqui. Eita, o Adriana. Eu te chamei, me aceite, Adriana. Aguardando a Adriana Cunha, coach. Pedro Gustavo, que vai estar com a gente amanhã também. Muito bom. Estamos aqui buscando conexão com a Adriana Cunha. Adri. Oi, tô Olha que aqui. eu tô vendo seu marido. Sério? Tô vendo seu Tá ao desvira. contrário a minha câmera aqui, então. Toda a sua dália tá montada. Sua dália toda tá montada. Continuo vendo todas. Agora eu tô quase vendo, agora tô vendo sua perna. Adriana. Adriana caiu. Vamos esperar a Adriana de novo novamente. Vamos chamar a Adriana. Gente, é o seguinte, eu já tenho, então já vou adiantar alguns assuntos com vocês. A Ana Flávia Cavalcante, atriz que foi convidada para conversar com a gente das 21h30 às 22 horas, ela vai tentar entrar para falar com a gente. Se ela vai conseguir, eu não sei. Ela está sem conexão com a internet, a gente está tentando falar com ela. De qualquer forma, eu vou falando com a Adri todo o tempo que a gente tiver, e aí o seu papo vai ser diferente, e achando importante, se alguém quiser também se manifestar, a gente vai chamando também o pessoal que está aqui junto com a gente, tá bom? Deixa eu ver se a Adriana está aqui de volta. Adriana não está entre nós. Gente, então, vamos lá. Eu vou tocando alguns assuntos com vocês, tá? O tema dessa nossa live é Felicidade é Preta. Valdir Maciel. Valdir, se você puder ficar aqui, eu vou achar incrível que eu te laço, Valdir, para falar comigo daqui a pouco. O tema Felicidade é Preta, ele é uma grande provocação aos brancos que estão ao meu lado, é uma grande provocação aos estudiosos da psicologia positiva, ao pessoal da felicidade, é um grande pensar. Né? Minha ideia foi assim, gente, vamos pensar a respeito disso, porque assim, já são tantos benefícios que a gente tem, já são tantas as portas abertas porque a gente é branco,
né? E será que essas mesmas oportunidades, elas existem para os negros quando o assunto é felicidade? Então, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, né? Para ajudar a gente a construir esse novo tempo. Para construir esse novo tempo de equidade social e racial. Eu acho que essa grande provocação tem como proposta a gente colocar também um filtro racial quando a gente for falar de felicidade. Isso é importante a gente falar de racismo no feminismo, se a gente falar da questão de raça no machismo, na homofobia. Também eu acredito que é muito importante, se eu estou falando de bem-estar, a questão de raça, eu acredito ser importante a gente trazer essa fala. O meu lugar de fala, eu já convidei Pedro, está conectando. O meu lugar de fala não existe nesse lugar, é por isso que eu convidei 2 mulheres negras para ajudar a gente a fazer essa reflexão, tá? Então, Dri, vou te chamar de novo, tá? Estou te chamando, aguardando a Adriana Cunha Coach. Rodrigo. Oi, Adriana. Tudo bem? Eu não sei o que está acontecendo com a minha câmera, cara. Eu não consigo virar aqui, acredita? Eu acredito, Adri. Por que que você, então, deixa eu te fazer uma proposta. Sua câmera do outro lado, ela estava funcionando. Vira a sua câmera para sua frente. Vira para você agora a sua câmera. Vira o celular o universo para você. Tô vendo seus livros. Agora eu tô vendo sua boca, e tô vendo sua faixa, e tô vendo seu black. Até que enfim, né? Pelo amor de Deus. Agora eu quero ver seu rosto. Não, tem que subir um pouquinho mais. Vamos fazer uma direção. Vamos lá, então. E aí, Rô, tudo bem, gente? Ai, desculpa, viu? Acho que é tanta responsabilidade, viu? Que... Meu Deus, mas tô aqui. Não, tá linda, tá linda. Bem-vinda. Obrigada, você não Rodrigo. ouviu, talvez a Ana Flávia não entre para falar com a gente. Estamos aí aguardando saber. Sério. Já avisei o pessoal antes, então a gente vai conversar de um jeito muito tranquilo. Tá bom, Rô. Tá bom? Seu áudio. Muito obrigada pelo convite, tá? Imagina. Adri, se apresenta então para todo mundo, por favor. Vê se só você não tá tapando o seu som embaixo. Tá, deixa eu só colocar aqui, deixa eu já ajustar. Só colocar aqui no tripé. Bom, enquanto eu vou ajeitando aqui, já vou me apresentar, que aí eu acho que nós já vamos quebrando esse gelo, já vamos entrando nesse vucu-vucu do tema de hoje, que é muito legal, tá? Eu sou a Adriana, eu sou uma mulher negra de aproximadamente 50 anos, sou casada com o Lázaro, tenho 2 filhos negros lindos, o Luan e o Lucas. E falando da minha formação acadêmica, eu sou formada em letras, amo a educação. Então, por isso, eu fui estudar pedagogia, cursei pedagogia, não fiquei satisfeita, fui para psicopedagogia, não fiquei satisfeita ainda, fiz 4 pós-graduações para me conectar com os meus alunos. E agora, depois de 3 anos para cá, desde 2017, 2018, eu fiz um curso de coach e, finalmente, no curso de coach, eu descobri a psicologia positiva. E foi algo que foi transformador para mim, enquanto negra, enquanto mulher e enquanto educadora. Porque eu trabalhava, Rodrigo, nessa época, quando eu encontrei a PP, eu trabalhava numa unidade prisional, eu desenvolvia projetos, né? Durante 29 anos e 7 meses, eu trabalhei dentro de unidade prisional. E isso era muito impactante, porque todos os dias quando eu chegava e via lá aqueles 30, 40 presos ali, eu sempre me perguntava qual era a função da psicologia para eles. Porque a função da educação eu entendia, o sentido da educação eu entendia. Mas da psicologia, não. Então, quando eu encontrei a PP, cara, para mim foi transformador encontrar a PP. Por quê? Porque eu comecei a desenvolver
tudo que eu estava aprendendo, né? Porque eu ainda sou estudante da psicologia positiva, mas eu comecei a desenvolver os trabalhos lá com os alunos em privação de liberdade. E naquele momento, vários questionamentos passaram pela minha cabeça. O primeiro que passou foi exatamente a questão da vulnerabilidade e a psicologia positiva. Então eu comecei a pesquisar. Ficou bom assim, Rô, nessa Tá altura aí? ótimo. Ó, Tá bom? vai falando, Eu comecei vai falando, mas pode do jeito que tá ótimo. Então, beleza. E aí eu comecei a pesquisar sobre a PP e a vulnerabilidade. Fui estudar autores, fui pesquisar um pouco mais sobre isso. Até aí, cara, tudo bem. Tive grandes emoções positivas dentro das unidades prisionais. Tem um caso que eu não posso deixar de contar. Já posso começar a contar as histórias aqui? Vai que a fala é sua. Depois a gente... Que foi muito legal. Foi um cara que ele era de uma facção criminosa do estado de São Paulo, um cara muito perigoso. E num determinado dia, eu cheguei para dar aula e eles estavam bem nervosos. Pessoal, prestem atenção nessa história da Adriana. É a história mais incrível do universo. Vai. E eu cheguei para dar aula e eles estavam muito nervosos, né? E aí eu perguntei para eles o que estava acontecendo e eles me contaram todas aquelas histórias do presídio, do crime, enfim, que é uma coisa que, teoricamente, nós não damos conta pela amplitude. E eu fiz com eles, eu comecei a falar com eles sobre gratidão. Comecei a perguntar para eles o que eles achavam, por que eles poderiam, em determinado momento, agradecer até por estarem ali naquele determinado momento. E um cara que era o líder, ele falou, como assim gratidão? Como assim? Eu estou num lugar como esse, vulnerável como esse, você vem falar de gratidão? E nós começamos a conversar sobre isso. Esse cara me perguntou de onde é que eu tinha tirado essas coisas, porque eu comecei a falar para eles de gratidão, eu comecei a falar para eles das forças que existiam dentro de cada um deles, e que eles poderiam usar essas forças de uma maneira espetacular. Ele falou, como assim? Que força é essa? Acho que papo é esse? E eu comecei a trabalhar com eles. Durante 2 meses e meio, eu fui trabalhando as ferramentas da PP, ações da psicologia positiva. Porque assim, Rô, o que eu vejo da psicologia positiva? Porque ela faz um grande sentido para mim. Estudar a teoria, ela é importante? Claro. Né? Estudar toda a teoria do PERMA, do Martin Seligman, de tudo isso é importante. Mas as ações da PP, elas são transformadoras. Esse cara, ele entendeu a ação da PP. E num determinado dia, ele olhou para mim e ele disse assim, professora, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca mais, depois que eu descobri, depois que eu entendi o sentido da psicologia positiva para mim e para as pessoas que estão lá no raio. Raio é o espaço onde eles ficam. Eu nunca mais tiro vidas humanas. Eu não vou prometer para a senhora que eu nunca mais vou assaltar. Porque eu estou até aqui, estou comprometido até aqui. Né? Estar comprometido até aqui, para eles, tem o sentido de que ele entrou no crime, está enrolado com o crime, e aí ele não consegue mais. Porque se ele resolver sair, a família dele está morta. Mas tem algo nessa história que me chamou demais a atenção. Eu falei, tá. E aí, ele falou, eu quero ajudar a senhora a florescer ações da psicologia positiva no sistema prisional. E, Rodrigo, todas as unidades prisionais que esse cara passou, ele deixou sementes da PP plantadas lá. Eu sempre tinha notícias. Teve um raio que ele parou o raio, né? Quando ele fez uma ação de gratidão lá. E nesse dia, eu consegui entrar no presídio para uma palestra. Nós fizemos uma palestra para 400 presos. Nós batemos um papo sobre PP, sobre as forças, sobre o PERMA 51. Cara, foi emocionante. E no final, eles todos gritavam: gratidão, gratidão, gratidão. Eles fizeram o diário da gratidão e eles espalharam para os guardas da muralha, para os agentes de escolta, para os agentes penitenciários, para as famílias.
E esse educando, ele saiu em liberdade. Ele ficou um tempo fora, e quando ele, lógico, né, ficou um tempo fora, aprontou aquela coisa toda, e ele voltou. Quando ele voltou, me disseram assim, ó, o fulano chegou aí. Ele voltou. E vai lá conversar com ele tá tão esquisito, Adriano. Eu falei, esquisito como? Ah, ele fala de umas coisas aí de não tirar a vida humana, de preservação da vida humana, de um tal de florescimento, não sei de quê. Que florescimento é esse? Eu acho que o cara tá louco. Pô, ele não tava louco. A psicologia positiva tinha florescido dentro desse cara. Uhum. E quando eu encontrei, algemado, pés, as mãos, ele virou para mim e falou assim para mim, professora, eu fiz aquilo que era possível fazer, mas eu posso olhar nos seus olhos e te dizer, eu cometi muitos assaltos, mas eu não tirei uma vida humana. E eu acreditei nisso. Uhum. Eu acreditei na fala dele. Só que não foi só o acreditar. Os policiais que escoltaram ele, as assistentes sociais e psicólogas que também cuidaram dele, disseram que as ações dele, estranhamente, eram ações totalmente diferenciadas, diante de tudo que aquele homem tinha vivido em 28 anos de prisão. E a partir desse momento, Rodrigo, eu tive a plena certeza de que ações da psicologia positiva realizada em qualquer ambiente, por mais vulnerável que seja, são ações que transformam as pessoas. São ações que transformam vidas. Uhum. Você tem noção? Vamos fazer uma conta por baixo. Tem noção de quantas vidas foram poupadas? Quando essa pessoa entende o sentido, o significado da felicidade, da vida, o florescimento para a vida dela? Uhum. Então isso foi muito forte. Só que aí, Rodrigo, eu falei, bom, se funcionou lá, né, num lugar de extrema vulnerabilidade, eu vou tentar passar isso para outros lugares. E aí eu fui para os workshops, fui para formações para entender melhor essa teoria, peguei os livros para ler, fui estudar. Fui lá, professora que sou. E, cara, eu vou dizer para você uma coisa. Quando eu comecei a entrar nos primeiros workshops, nas primeiras formações, eu levei um choque. Adivinha por quê? Por que, Adriana, você teve um choque? Eu chego ali e estou falando de florescimento, né? Estou falando de perma, de emoção positiva, de engajamento. E aí eu chego toda animada e começo a observar as coisas. Eu sou muito observadora, né? Professora é assim. Começo a observar. Na maioria das vezes, quando eu vou para uma formação da PP, um workshop ou uma mentoria, quantos negros você acha que eu encontro lá? Sou eu que estou te entrevistando. Conta pra gente como foi a sua visita no simpósio do Mackenzie. Lindo e assustador. Foi o congresso. É paradoxal. Lindo, porque primeiro que eu tinha uma história lá com o Mackenzie, minha mãe trabalhou no Mackenzie, minha mãe é uma mulher negra que trabalhou durante 29 anos na Universidade Mackenzie. Então, quando eu cheguei no Mackenzie, eu falei, puxa, que legal falar dessa experiência da prisão aqui no Mackenzie. Só que eu lembro nitidamente, eu conheci duas pessoas a mais, duas pessoas negras, além de mim, naquele simpósio. Uhum. Não tinha. Então, isso para mim me fez ter um outro olhar. Você tá dizendo, É o olhar da solidão. Tá. E por que eu te digo isso? Porque a solidão foi algo que sempre me acompanhou, desde criança. Eu transitava pelos ambientes da escola, e eu sou filha, meu pai era negro e minha mãe é negra. Então não é uma solidão de se ter amigos, de se ter familiares, não. É uma solidão que eu observava quando eu chegava nos ambientes
Porque quando eu entrava nos ambientes, eu sentia aquele olhar racista. Aquele olhar que me perseguia, como se me dissesse assim, olha, aqui não é o seu lugar de pertencimento. Uhum. Não, não, não. E quando eu cheguei no Mackenzie, por exemplo, eu senti, não porque as pessoas não me acolheram, não é isso, mas eu percebi que a PP ainda não tratava o tema da psicologia positiva e o negro, da psicologia positiva e o florescimento relacionado ao negro. Uhum. E isso me assustou. Agora eu vou te falar uma coisa, Rodrigo. Essa percepção começou lá. Só que, cara, 132 anos após a abolição, eu sou convidada por uma pessoa chamada Rodrigo Aquino para uma live que vai falar sobre a felicidade é preta. Uhum. E quando você me chamou, quando você me convidou, eu falei, minha praia, né? Não porque sou estudante da PP, então eu falei assim, vou falar das minhas vivências. Não vou ficar citando as teorias. Eu estudo essas teorias. Mas eu vou falar da minha vivência. Falei, ótimo. Mas eu gosto de referencial. Isso é muito forte em mim. Então eu fui lá para buscar referências. Comecei a buscar. Falei, bom, vou entrar no Google. No Google deve ter. Quando eu cliquei lá, eu achei várias citações sobre a psicologia positiva em tudo quanto foi âmbito. Para minha decepção e para o meu isolamento novamente, para minha solidão, para me incomodar ou para me provocar ainda mais, o único artigo que eu achei sobre psicologia positiva e negro não foi no Google. Foi quando você me enviou. E estava em inglês. E a partir de então, Rodrigo, a minha mente deu um nó, assim. Porque aí tudo que eu aprendi, PERMA 51, Teoria do Bem-Estar, do Martin Seligman, eu comecei a pensar, PERMA 51, 2051. Como florescer? Né? Para quem não sabe, o PERMA ele é um acrônimo, como se fosse uma abreviação, né, de palavras que tem uma relação muito grande com a teoria do bem-estar do Seligman. E envolve cinco citações que são importantes. As emoções positivas, o engajamento, os relacionamentos positivos, o sentido e a realização. Dri, posso te pedir um favor? Pode. Seguindo nesse raciocínio que você tem aí, você consegue criar um paralelo dentro dessa sua experiência, imaginando como que você, ou você, mulher negra, ou então pensando na comunidade negra, como que seria capaz de passar por esses filtros hoje do PERMA? Sim, consigo. Pensando, hoje a comunidade negra consegue ter emoções positivas, mais emoções positivas que negativas? É exatamente isso que tem me incomodado, que me provocou nessa semana. Porque, assim, quando eu falo de provocar, é de entender qual é o sentido da PP relacionado aos negros. Porque quando eu penso, por exemplo, em emoções positivas, no referencial com o negro, no Brasil, por exemplo, Rodrigo, não sei se você tem esses números, a cada 23 minutos, uma adolescente é morto, um adolescente é assassinado. Qual é a coisa desse adolescente? Negro. 55% da população brasileira é negra. Ela é negra. Tudo bem que você fala, pega lá, né, um pouco mais, um pouco menos, mas é negra, é tida como negra. E aí eu fico pensando assim, como florescer o PERMA, por exemplo, como florescer a teoria do bem-estar num ambiente, numa comunidade onde o racismo, ele tá aí, latente, gritando. Eu olho, por exemplo, os cargos de liderança, 4,75% da população negra consegue chegar até lá.
Então, assim, eu não sou rodeada de emoções positivas. Pelo contrário, eu sou rodeada de emoções totalmente negativas, totalmente contrárias. E aí, quando eu quero buscar subsídios para entender, Rodrigo, esse florescimento dentro da minha comunidade, eu não encontro. Eu não encontro, Rodrigo. Eu não encontro pessoas que comecem a pensar sobre isso. Eu não encontro, dentro dessa teoria, subsídios maiores para sustentar aquilo que eu estou acreditando, que é o florescimento. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei, na verdade, a pergunta para as pessoas que estão aqui. Dá para colocar a mãozinha? Quem é negro que está aqui na turma? Colocar a mãozinha? Isso eu gostaria de saber. Eu queria Quantos saber, são negros? para eu poder fazer uma pergunta, linkada ao que você acabou de dizer, né? Com relação a como promover um pensamento da psicologia positiva através desse viés racial. Porque, assim, biologicamente falando, todos nós conseguimos florescer, todos nós conseguimos alimentar emoções positivas acima de negativa. Só que eu entendo, e aí se eu estiver errado, você me corrige, mas eu entendo que existe... O branco, ele tem, vou falar do meu lugar, o branco, ele tem um nível de privilégio maior, até nesse momento, de ter mais fácil acesso às emoções positivas, porque ele anda na rua com menos medo. Com certeza. Né? Ele anda na rua e ele não tem olhar de desconfiança ao redor. Né? Por conta disso, vem toda uma escala. Então, por isso que eu queria saber quantos dedinhos de pessoas tem a Tayana, que levantou o dedo. Eu só vi o dedinho da Tayana, que eu não tô... tem mais outra aqui, a Fabi. O que mais que tem aqui? A Flávia. Mas então, aí eu tenho uma pergunta para você. Eu não sei se todas... Eu sei que a Tayana não é da psicologia positiva, mas será bem-vinda até porque é um conhecimento múltiplo, transversal, e que todo mundo, de todas as áreas, é sempre bem-vindo dentro da psicologia positiva. A pergunta é como... Não sei se você já pensou sobre isso, Adri, mas como que hoje o branco dentro, hoje nós que estamos aqui, né, baseados em conhecimentos e estudos completamente americanos e eurocêntricos, anglo-saxônicos, né, sempre com esse viés. E só um parênteses, hoje eu estava ouvindo o Silvio de Almeida, que ele é um escritor, é um advogado negro, ele é educador também, e ele estava falando... ele estava dando uma palestra na Escola da Vila, uma escola particular aqui de São Paulo. E aí chega uma hora que ele, por hora, foram uns 10 que se manifestaram. Obrigado, Pedro Gustavo. 10 pessoas? Legal. Aí ele falou assim, que ele pediu para alguns amigos, como ele é advogado, ele ia dar uma palestra numa escola, e pediu para alguns amigos mandarem livros de educação para ele dar uma olhada. E aí... ele pegou o livro mais importante que ele tinha recebido, foi através do digital, e ele digitou lá, Raça ou Racismo. Não tinha num livro de 300 páginas, com mais de um autor, não tinha a abordagem da educação, em nenhum momento se levou em consideração a raça ou o racismo. E ele chega à conclusão de que a estrutura educacional, porque vivemos numa sociedade racista, né? Que tem todo um racismo estrutural, e há um racismo estrutural, que a gente não sabe. Eu vou cometer erros, né? Enfim. E aí, dá para se entender, não justifica, mas dá para entender. Porque que até hoje a PP não tem... Pelo menos eu não tenho conhecimento, você não encontrou alguma coisa mais nesse sentido. Não encontrei nada, né? Tirando um artigo, né? Só um artigo. Foi você que me enviou, inclusive. Mas o que você acha que, então, o branco consegue fazer, pensando em felicidade, pensando em felicidade, pensando em psicologia positiva, como é que a gente pode fazer um movimento para que essas barreiras se quebrem? Bom, primeiro eu preciso me reconhecer negra, né, Rodrigo? A primeira coisa.
Nós criamos um estereótipo, nós criamos um embranquecimento aí nas comunidades. Então, a primeira coisa, assim, as pessoas precisam se assumir racistas. Elas precisam, para que se possa falar sobre isso. Uhum. No Brasil se tem um racismo que é um racismo, às vezes, velado, disfarçado, cara, mas ele tá aí. Ele tá aí. Olha tudo que tem acontecido em nossa volta. E a partir de então, nós que somos estudiosos da PP, ou né, as pessoas que já são aí os grandes mestres da psicologia positiva, nós precisamos pensar de fato em ações que trabalhem a felicidade, que trabalhem o florescimento, pensando no engajamento, pensando no significado, pensando em ações que não colaborem para o murchamento. É o contrário. Tudo bem que eu entendo que a PP é relativamente nova, né? 1998. Se nós temos ações ainda pensadas na psicologia positiva, que são ações que não chegaram para os brancos, a minha pergunta é, se a PP ela é nova, e aí nós não temos um florescimento ainda completo, né? Quando se fala de florescimento humano, um florescimento maior é lá para 2051, no PERMA 51 se fala muito isso. E para o negro? Quando isso vai acontecer? Quando é que nós vamos começar a ter ações que sejam realmente ações positivas, que possibilitem essa mudança? Para que o negro ele passe a ter o espaço dele, o espaço de pensamento, o espaço de engajamento. Como é que se engaja? E aí, assim, se você disser, tá, mas você não tem as respostas, não tenho. Mas eu gostaria de convidar as pessoas, os educadores da PP, os pesquisadores da PP, os estudantes da PP, para que juntos nós começássemos a pensar em ações, em quais ações da PP podem ser realizadas a partir de agora, para que esse florescimento realmente aconteça lá em 2051. O quanto eu estou, teoricamente, a teoria existe? Existe. Mas quais são as ações que nós estamos levantando para que se leve a esse florescimento para o negro? Eu não posso pensar o florescimento subsidiado, né? Só para um determinado grupo. Só para uma. Olha, aqui me convém, tá? Então aqui, por esse viés, vamos. Não, aqui não me convém. Então, por esse viés, não vamos. Não. O racismo, ele está aí. E o que me incomoda? Quanto maior o poder aquisitivo de uma comunidade, Rodrigo, maior são os olhares racistas. Então, é esse olhar de indignação que eu tive essa semana. Tá. Como a Adriana, agora, estudante de psicologia positiva, quais são as ações que eu também, como estudante, passarei a ter a partir do momento que você me chamou para uma live, que eu entrei no Google, que eu achei que tivesse lá várias concepções, várias teorias interligadas a essa questão racial, e não tem. E aí? Eu vou continuar aqui, fazendo desconto aqui, olha, passou, foi um lapso. Não. Não. Então, assim, nós precisamos, a partir de agora, realmente sairmos da teoria. Ela volta a dizer, teoria é importante, mas partimos para ações de florescimento nas comunidades negras. Eu, por exemplo, tenho que passar, quando você me convidou, eu comecei a ler, cara, eu pensei muito na minha vida, como mulher, como mãe, como esposa negra. Rodrigo, eu não sei ser branca, só sei ser negra. Uhum. E eu estou falando tudo isso dentro de uma concepção daquilo que eu vivi, desde criança. Então, ó, E é claro... a Sandra, ela é uma educadora branca e ela fala assim, se a meta é 51% da população estar em florescimento, desses 51%, quantos por cento são negros? Então, aí é mais da metade, Sandra. Se hoje é o seguinte, pensa assim, que se eu tenho 100%, do 100% da população brasileira hoje, 55% é negra. Então, assim, vamos imaginar que para a população do Brasil florescer,
os brancos, se só os brancos florescerem, que tem privilégio, só eles florescerem, a gente não bateu a meta do Seliman. Entendeu? E dentro de uma cadeia, imaginando que a gente precisa... Eu acho que seu áudio não está funcionando, Dri. Pensando que a gente... Não? Agora foi. Agora, pensando Foi? que a gente precisa ter relacionamentos positivos, que a gente precisa ter várias coisas, eu também não tenho essa resposta para dar, né? Mas acho difícil a gente 49% florescer, 51% não florescer, e essas pessoas estarem saudáveis, estarem num nível de bem-estar capaz de fazer isso. Mas não chega no 51, Sandra. Mas eu queria te fazer queria ler uma coisa para você. Lerro. Para a gente poder... Porque eu acho que parte daquilo que você está dizendo aí é o que a gente fala do diagnóstico, né? Se a gente não tem um diagnóstico, se a gente não enxerga o que está acontecendo, a gente não consegue solucionar. E eu preciso entender onde é que mora a dor, preciso dar nome para aquilo, para saber qual é o tipo de tratamento que eu vou... ou qual é o tipo de intervenção que eu vou oferecer para causar isso. E aí, Angela Davis, filósofa americana, ativista da causa negra, pessoa incrível, ela diz num dado momento a seguinte frase: quando falamos da história do povo negro, sempre nos lembramos da violência inenarrável da escravidão, mas não devemos nos esquecer de que nas lutas pela sobrevivência e pela superação da violência, sempre estiveram presentes a criação de alegria, de beleza e de prazer. Estes são os presentes do povo negro para o mundo. Quando ela fala de presentes de alegria, uma emoção positiva, de beleza, me lembra apreciação, a beleza e excelência, que é uma força, e o prazer, que é a felicidade hedônica, que a gente também faz parte do processo de felicidade, que é o que ela fala, são os presentes do povo negro para o mundo. Pensando nisso, o que tem, temos toda a dor, o que tem de beleza, de alegria e de prazer no ser negro? De ser uma mulher negra. Tudo assim para mim. Eu tenho a certeza que ser negra, e eu não falo isso com um olhar racista de discriminação com branco, não. Quando eu penso, por exemplo, na PP, no florescimento, eu não penso no florescimento para o negro, só para o branco, só para o oriental. Mas eu penso no florescimento para toda a população, para o maior número de pessoas, independente da cor dessa pessoa, desse ser. E, por exemplo, eu vou falar da Adriana no sentido, né? Eu lembro muito quando a minha mãe, quando eu tinha minha avó estava viva, minha avó colocava muito assim: olha, isso não é lugar para negro. Olha, você não pode fazer balé, porque balé não é para negro. Olha, você não pode ir pro clube, porque aquele clube não é para negro. O primeiro menino que eu me apaixonei, Rodrigo, ele era lindo e branco. Lindo, branquinho e branquinho. Eu sou casado com um homem branco e lindo. E aí, o que eu vejo, né? A minha mãe, ao passo que a minha avó colocava emoções negativas, a minha avó colocava muitas emoções, a minha mãe colocava muitas emoções positivas para Adriana. Então, minha mãe dizia que eu podia. Minha mãe mostrava a apreciação da beleza, da cultura negra, da própria história da África, de um povo lindo. Só que, por exemplo, se ninguém tivesse me mostrado, porque a minha mãe fez PP comigo sem saber o que era a psicologia positiva. Uhum. Ela fez sem saber. A minha mãe me mostrou muito essa apreciação da beleza, né? O saborear, o ter prazer na alimentação negra, na história desse povo. E a partir de então, hoje eu tenho a certeza que foi isso que me impulsionou para ter o orgulho que eu tenho da minha raça. E para passar isso, principalmente para os meus filhos. A apreciação de um povo que é um povo com uma história linda, cara. Por que embranquecer? Por que colocar tudo embaixo do tapete? Por que não assumirmos isso, essa história linda, dessa ancestralidade? E aí eu percebo que a psicologia positiva, ela tem, Rodrigo, grande importância nesse florescimento, na minha comunidade, na minha história como negra. Estar aqui hoje, eu falei para você já,
A minha história com a psicologia positiva... Oi? Tá Falou. cortando? Não, falou mesmo. Falei pra você. A minha história com a psicologia positiva foi antes de ser convidada para essa live e depois. Porque agora, cara, eu não posso simplesmente... desliguei aqui, acabou e foi. Não. Eu tenho uma responsabilidade nesse florescimento do PERMA 51 com a minha comunidade negra, com a minha própria história. Eu estou me descobrindo dentro da psicologia positiva com uma grande missão. E aí eu gostaria de perguntar, outro dia você perguntou no seu Instagram, quantos negros estudavam psicologia positiva, quantos negros entendiam? Você não fez uma pergunta assim outro dia? Eu perguntei quantos negros que me seguiam eram profissionais ou estudiosos de psicologia positiva. Qual foi a resposta? Só você. Entendeu? Então, assim, cara, isso é chocante. Isso é provocativo demais. Então, tá na hora de uma pessoa como eu, que sou estudante da psicologia positiva, entender primeiro o sentido da PrEP para minha própria vida. Eu não vou mais conseguir chegar na minha mentoria, no próximo workshop que eu for, e chegar lá assim com o mesmo olhar. O meu olhar, a partir de agora, ele floresceu. Ele floresceu para falarmos da psicologia positiva relacionada aos negros, relacionada à história da Adriana. Às vezes, sabe, eu fiquei me perguntando essa semana por que eu consigo perceber o florescimento da psicologia positiva dentro das unidades prisionais. E é nítido esse florescimento. Aliás, tem duas pessoas que estão em liberdade que estão assistindo a sua live, a nossa live. Sejam bem-vindos, meus queridos. Eles estão mais super conectados com a gente. E são pessoas que conseguiram sair em liberdade, estão em liberdade, porque entenderam o sentido da psicologia positiva. Eles floresceram, Rodrigo. Eles floresceram dentro da unidade prisional. Eu tenho das pessoas que são um dos nossos convidados, que está aí, que eu acabei de falar agora, ele passou 28 anos preso. E está em total florescimento, com uma família estruturada, mas ele passou as ações da psicologia positiva, todas as forças dele, ele começou a se conectar com isso de uma maneira muito forte. Passou a ter um sentido. Agora, quando eu olhei, eu passei 29 anos e 7 meses dentro de uma unidade prisional, como educadora. Eu estou florescendo. Eu estou fazendo parte do PERMA 51, da teoria do Mark Seligman, para ajudar a florescer lá dentro. A minha grande missão dentro do sistema penitenciário agora não é trabalhar com preso somente. É trabalhar com os agentes de segurança, é trabalhar com os agentes de escolta e muralha, é trabalhar com os oficiais administrativos, é trabalhar com o funcionário. Porque eu não posso trabalhar florescimento para o preso, e não trabalho. A psicologia positiva escolhe quem vai florescer, quem não vai, Rodrigo? Não, porque a gente precisa pensar numa comunidade, né? É um ecossistema, não é um bloco, né? Então, assim, olha, você é branquinho, você vai florescer, tá bom? Olha, você é negra, você não floresce. Ai, não sei, não pensei. Não, são ações. E a partir de agora, enquanto estudante da psicologia positiva, é isso que eu vou começar a fazer. É esse o convite que eu quero deixar aqui para os educadores, para os estudiosos da PP, para as pessoas que estão nos assistindo, as 10 pessoas aí que se consideraram negras, se disseram, não, eu sou negro, eu sou negra. Preciso começar a estudar a psicologia positiva para entender o que é a PP dentro desse universo, que é o meu universo. A felicidade, ela é preta. Ela é preta, Rodrigo. A felicidade é preta, Adriana? Ela é preta e ela é linda, porque ela floresce, porque ela protagoniza ações para todas as comunidades. É isso. Entendeu? Eu entendi. Então, isso é muito forte hoje dentro de mim.
Eu não posso... Ah, a felicidade é preta. Nossa, a felicidade é preta. E quando eu não tenho convicção daquilo que eu falo, eu fico extremamente perdida, né? Você sabe que essa semana eu fiquei lendo, quanto mais eu li, mais a minha parafernália toda, minhas anotações todas, eu tenho anotações por tudo quanto é lugar aqui, livros abertos e coisas impressas. Porque eu falei, gente, qual é o sentido da PP para Adriana, para a mulher negra que sou? Eu não posso falar de PP para os outros antes de falar da PP para mim. Isso é verdade. Antes de falar da PP para Adriana mulher, para Adriana mãe, para Adriana negra, para Adriana educadora. É um todo, não é só um pedaço. E quando eu penso na felicidade preta, hoje eu penso com uma satisfação, com um orgulho do meu povo. Mas foi um parto, hein? Ah, Rodrigo, esse parto você nem sabe. Nós estamos no processo ainda, o parto não acabou, meu amigo. Verdade. Ele só está começando. Ele só começou. Meu amor, o Valdir Maciel, você fala comigo, Valdir? Valdir é um nego lindo da minha vida. Ele tá aqui batendo palma toda hora, lindo. E eu queria saber se ele fala comigo. Vamos lá, então é o seguinte. Eu fiquei... Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Adriana, nessa nossa reta final aqui, sobre a felicidade preta? Ele fala, então você tem 4 minutos que eu vou encerrar 10 minutos com ele, hein, Adriana? Ah, beleza. Sim, eu quero aproveitar para deixar um convite, Rodrigo. Tá. Para que todas as pessoas que estão nos assistindo, para que elas comecem a pensar sobre o florescimento do negro. O meu florescimento, o seu florescimento, você que está aí do outro lado, que está assistindo essa live. O que ficou da felicidade para você? O que é felicidade preta para você? Hoje eu sei que é felicidade preta para mim, porque eu tenho orgulho de ser negra. Eu consigo observar a grande missão que eu tenho pela frente com a psicologia positiva, que não é mais somente trabalhar a psicologia positiva com pessoas em vulnerabilidade. Aliás, quando eu pesquisei sobre psicologia positiva e vulnerabilidade, eu encontrei artigos científicos, inclusive livros. Só que quando eu pesquiso sobre psicologia positiva e negro, eu não encontro nada. Então, este é o meu convite para a comunidade negra e para a comunidade branca, porque a felicidade ela é preta. E a psicologia positiva não pode trabalhar a felicidade para um grupo e trabalhar, para esse grupo eu trabalho um pouco mais, para esse outro grupo eu trabalho um pouco menos. Não, ela é um todo. Eu termino a minha fala nessa noite exatamente com esse desafio para a Adriana, enquanto negra, enquanto mulher, enquanto estudante da PP. Quais são as ações que eu terei a partir de agora para contribuir para que o PERMA 51, dessa teoria linda do bem-estar, do Martin Seligman, ele seja uma realidade para a comunidade negra, como um todo. Quando eu falo como um todo, nos vários países. Quais são as ações a partir de agora? Acho que é isso, Rô. Bom trabalho, você tem muito trabalho pela frente. Essa bandeira é sua. E tudo que eu puder ajudar, vou estar sempre à disposição. Obrigado pela sua contribuição, obrigado pelas suas reflexões. Obrigado. Tá bom? Gratidão pela provocação, Rô. Gratidão pela provocação. Um Que beijo bom no que seu, você provocou. um Super beijo no seu beijo. coração. Vou trazer Valdir Maciel agora. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Obrigada. Tarará. Valdir, cadê você? Aqui. Tarará. Valdir, aqui. Valdir, a gente vai ter 11 minutos. 11.
Você tá no carro. Mentira que eu te fiz ficar parado no carro. Fez. Isso é muita moral, pessoal. Isso é muita moral, muita moral, muita moral. Você gostou? Adorei, 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 adorei. Ela O que falou você acha que foi muita mais coisa que... importante? O que foi mais importante dessa fala dela? Eu acho que a emoção dela em falar dela mesmo, isso transcende. Isso é incrível. Eu acho que antes da gente... o que eu acho muito importante que ela falou foi que ela disse que antes dela poder passar para alguém, ela tem que ver isto nela, né? Ela tem que sentir, ela tem que... Isso para mim, acho que foi o mais profundo que ela falou. Se apresenta para todo mundo, Valdir, porque para mim você é o tio Valdir. Bom, meu nome é Valdir Maciel, eu sou mineiro, moro em São Paulo há 19 anos, né? Eu sou educador físico e fui atleta. Hoje vim morar em São Paulo por um sonho, né? Um sonho de atleta, um sonho profissional, e cá estou eu, né? Hoje eu Valdir, trabalho... eu vi seu florescimento, né? Você me conheceu garotinho, né, tio Rô? Um momento de perto, depois um momento... Agora eu estou emocionado. Um momento de perto, depois de longe, mas te vi crescendo super, um super profissional. Exatamente. Onde que você acha que você virou a chave, Valdir? Onde eu virei a chave? Como homem negro, quando que você virou a chave? Porque teve um momento que você virou a chave. Eu acho que foi quando eu me descobri como profissional. Quando eu descobri que eu podia. Uhum. Que essa coisa essa coisa do ser negro é uma coisa muito, muito, muito pesada, né? Um tempo atrás, tá? Não vou falar assim muito tempo, não, porque há pouco tempo atrás, eu acho que 10 anos é pouco tempo, 12 anos é pouco tempo, né? Uhum. Eu alisava meu cabelo, né? Uhum. Eu usava chapinha no cabelo, eu passei por diversas provas, eu trabalhava com o meu trabalho, eu trabalho com pessoas da alta sociedade e sofri preconceitos, não dessas pessoas, mas de próprios negros, né? Uhum. Como um exemplo, eu ir almoçar no almoço de aniversário de uma aluna e eu ando de short, bermuda, camiseta. Meu uniforme de trabalho é esse, bermuda e camiseta. Aí ela falou assim, vem aqui em casa que tá tendo um almoço de aniversário para mim. Aí eu falei assim, mas eu tô de bermuda e camiseta. Ela falou assim, qual o problema? Venha de bermuda e camiseta. E eu passei numa floricultura e comprei uma rosa para ela. Eu cheguei no prédio, o porteiro virou para mim, onde você vai? Eu falei assim, vou na Dona Sônia. Que eu sempre fui respeitoso. Eu sou mineiro, sou de família que sempre cuidou de respeito. Eu peço bênção, chamo tio, chamo avô até hoje. Então eu vou na casa da Dona Sônia. Você pode ir por aqui. Tá bom, fui por aqui. Ele me mandou pelo elevador de serviço. Ele achou que eu era um entregador de flores. Uhum. Né? A hora que ela abriu a porta e me viu entrando pela porta de serviço, ela falou, por que você está entrando aqui? Eu falei assim, o rapaz lá de cima que falou Mandou. que mandou eu entrar por aqui. Ela na mesma hora desceu, tinha um monte de gente na casa dela, ela desceu na mesma hora comigo. Eu falava, não precisa, não. Ela falou assim, não, eu vou descer. E ela desceu e fez o rapaz pedir desculpas. Eu fico até um pouco emocionado com isso. Culpa dele? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas isso é muito difícil, né? Então eu já sofri vários. É a tal do racismo estrutural, né? Sim, sim.
que não tem a intenção de, porém a pessoa não consegue identificar no outro uma outra coisa, senão ser o entregador, né? E é por isso que a gente anteriormente falando com a Adriana, assim, como fazer uma pessoa florescer, né? Usar toda a sua potência, que foi o que você conseguiu fazer, né? Teve um dado momento que você conseguiu virar a chave, que eu vou tirar isso de você, né? Que assim, teve uma hora que você conseguiu virar essa chave, porque eu sei onde você está hoje, eu sei o que representa, eu sei as pessoas para quem você dá aula e qual é o lugar que você transita, né? Que significa muita coisa. Sim, E sim, hoje com certeza. você estar aqui é mostrar, você representa para muitas pessoas negras uma vitória, um florescimento, uma coisa incrível. Você consegue lembrar qual foi o momento? Se você não lembrar, tudo bem. Eu acho que assim, acho que foi quando eu comecei a acreditar realmente que eu podia. Isso foi a partir do momento que eu tive o convite para ser gerente técnico da Alessandro. Tá. Eu acho que ali foi o momento que eu falei assim, poxa, se eu não abraçar essa oportunidade que estão me dando, porque eu nunca tinha sido gerente de alguma coisa, eu sempre fui um professor, né? Um professor de educação física e que tem um amor muito grande pela minha profissão, né? Eu era conhecido como professor de dança, Uhum. né? Eu não era conhecido como o Valdir personal, o Valdir gestor, não, eu era o professor de dança, né? O menino que rebola. Então, quando eu recebi esse convite do Rodrigo, de um outro Rodrigo, Sim. né, que é o meu amigo há 16 anos, me foi dada uma oportunidade. E aí eu acho que a oportunidade passa uma vez só na sua porta, né? E se E a você não história... abraça... Desculpa, pode terminar. E se você não abraça, você perde. Você perde. E a discussão, talvez um pouco do que a gente estava falando também antes, pessoas competentes têm de todas as raças. Uhum. O problema é que muitas vezes você não tem um negro que tenha a oportunidade para ter acesso a isso. E você teve, né? Com certeza, com certeza. Quando eu entrei na academia pela qual me contratou, lá de Minas, para vir para cá, eu era o único, só tinha eu e um outro professor que éramos negros. Não Quando existia você mais estava professor negra. naquela academia que tem nome de tênis, tinham vários negros? Não, era eu e mais um. Que é uma academia gigantesca. Sim, sim, sim. Hoje não, hoje existem muitos. Porque você foi o precursor, né? Eu fui quase o precursor, né? Que tem o Luiz Carlos que entrou primeiro que eu, um ano antes. E assim, nessa academia que eu estou agora atual, eu era o único negro. Mas muda porque hoje você, como gestor, você também tem um olhar amplo, né? Sim, sim, sim. E assim, a gente tem muito, muito profissional muito bom. Muita, muita gente muito boa. De todas as etnias, de todas as raças, de todas... Basta olhar, sabe? Basta as pessoas terem um olhar diferente para isso, né? Não ter um olhar preconceituoso. Não, é o olhar preconceituoso, não tem mais. É o olhar. Amor, temos 35 segundos para acabar. Eu quero ler só uma frase da primeira criança negra a frequentar uma escola de brancos dos Estados Unidos, Ruby Bridges, que diz: não siga o caminho, vá até onde não há caminho e abra uma trilha. Se você começar com coragem, força e convicção, só você poderá parar. Foi o que você fez. Parabéns. Obrigado, e obrigado a todos que estiveram com a gente aqui. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a você. A amizade é preta. Te amo. Saudade de você. Beijo grande. Obrigado a todos.